Graça e paz, irmãos. Eu estou aqui na Igreja Missionária, dando início a mais um módulo de aula de Academia Bíblica. Como estou iniciando esse estudo, ainda não vou dizer para os irmãos quantas aulas vão dar, mas eu queria trabalhar ela com um horário um pouquinho mais reduzido, para não ficar um vídeo muito extenso, né? Assim você ficar lá por muito tempo ouvindo, e acho que quando a gente estuda um tempo um pouco mais reduzido, a gente tem uma semana para outra para a gente fazer uma decantação daquelas informações, né? Então a gente parar, pensar, refletir sobre aquilo que nós ouvimos, né? Então nós prometemos para você que eu vou fazer vídeos menores, né? E para dar esse tempo de você refletir. Hoje eu não quero começar diretamente tratando muito de textos, mas fazer uma breve reflexão com você sobre algumas coisas importantes. Desde já, parabenizar você aí que se inscreveu, né? E que você possa também ter a liberdade aí de compartilhar o estudo com outras pessoas. Uma outra coisa também, né? Esse vídeo é gravado, mas ele vai ser lançado lá na plataforma, né? Você que se inscreveu vai ter acesso a ele, pode compartilhar, como eu disse, com seu amigo, com uma pessoa que você está evangelizando. Nós temos muitas coisas importantes para falar nesta carta do apóstolo Paulo às igrejas lá da Galáxia, né? Os Gálatas, e também aproveitar esse material como uma forma de você ajudar as pessoas, né, a viver uma fé verdadeira, uma fé genuína. Então, espero que você desfrute desse tempo. Você vai ter a liberdade lá de também fazer o seu comentário, né? Você, como se fosse uma escola bíblica, né? Então você pode escrever lá os seus comentários, a gente, à medida do possível, a gente responde, a gente comenta, outras pessoas podem discutir, como se fosse uma escola bíblica dominical mesmo, só que nós estamos trabalhando online. Nós estamos nesse mês, no mês da oração, e quarta-feira esse vídeo vai ser lançado por volta das 8 horas, mas você fique à vontade, você pode programar o seu horário todas as vezes para você assistir a sua aula e você ter aquele momento mais tranquilo de reflexão, porque às vezes 8 horas não é apropriado para você, mas é para outra. Nós vamos sempre mandar nesse horário, às 8 horas da noite na quarta-feira, mas você vai ter a sua liberdade de refletir no horário que você o desejar, né? Fique bem à vontade, desfrute dos princípios que nós vamos tentar transmitir a você. Então, eu queria começar levando você a refletir sobre esta carta, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, né? Como nós sabemos, o apóstolo Paulo foi um implantador de igrejas. Então, ele estive dizendo na mensagem ontem à noite, né, o apóstolo Paulo chegava em uma província, numa cidade onde ele estava fazendo obra missionária, e ele então ia numa sinagoga judaica, e ali ele começava a desenvolver o plano de salvação, a pregar a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Essas pessoas se convertiam, outras não, e etc. E ali, então, ele colocava ali presbíteros, pastores, e encomendava eles a Deus, como diz o texto lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Essas pessoas, então, ficavam responsáveis por estas igrejas. Então o apóstolo Paulo ele sempre iniciou seu processo em sinagogas, na maior parte das vezes, raros casos que não, mas sempre nas sinagogas, e lá nas sinagogas ele está lidando com judeus. E também começa a haver um movimento de gentios,
os gentios vão se achegar a esta igreja, eles vão se render a Cristo nessas igrejas também. Então nós vamos ter uma igreja com judeus e igrejas com gentios, ok? Isso é muito importante para nós sabermos, para nós entendermos o pano de fundo da igreja dos Gálatas. Então nós sabemos que o evangelho, ele foi confiado aos apóstolos de Jesus Cristo, ok? E esses apóstolos, eles pregaram primeiramente aos judeus que estavam em Jerusalém. Nós temos uma igreja judaica em Jerusalém. E aí nós vamos ver o Pedro tendo uma experiência com Cornélio, e nós vamos ter então depois o Paulo, que é um outro apóstolo que foi chamado por Jesus Cristo. Esse apóstolo agora vai ser o apóstolo dos gentios. Então o apóstolo Paulo vai sair com Barnabé em missão, outrora com o Saulo, ou com o Silas em missão, e aí o apóstolo Paulo vai estar evangelizando muitas regiões, né? Essa região da Galácia está lá na Ásia Menor. Então o apóstolo Paulo está na Ásia Menor, ele está ganhando aquela região da Galácia para Jesus, ele está implantando igrejas. Ok. Então, depois que o apóstolo Paulo implanta estas igrejas, ele põe, como eu disse, os pastores lá, os presbíteros, que é chamado conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 14, ele coloca os presbíteros nesta igreja, encomenda eles ao Senhor, e uma das formas de Paulo se relacionar com estas igrejas agora é através de cartas, ok? Então, as cartas pastorais são aquelas cartas endereçadas aos pastores e as cartas às igrejas também. Temos as cartas às igrejas pastorais, nós temos lá Tito, né? Nós temos a carta a Filemon, nós temos a carta a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, então são cartas mais de cunho pastoral. E nós temos as cartas endereçadas às igrejas, então a carta de Tessalônica, a carta de Colossos, a carta à igreja de Éfeso, a carta às igrejas de Corintos e a carta que nós estamos lendo aí dos Gálatas, além de Romanos. É interessante, então, a gente perceber que o Paulo vai deixar a região da Galácia e ele vai saber que está acontecendo um movimento lá diferenciado. O que é? Porque nós temos uma igreja agora que recebeu a palavra de fé, mas que nós temos judeus nesta igreja. Então, os judeus convertidos, eles têm uma cultura ainda judaizante ou judaica. E aí esses judeus, como mestres que estão ali, eles começam a introduzir algumas práticas na igreja. Então, por isso, a necessidade que Paulo tem de escrever esta igreja está baseada no que ela está vivendo. E o que Paulo quer demonstrar, então, para que a igreja seja uma igreja plenamente saudável e que não se desvie do evangelho. Então, o propósito da carta é advertir esses irmãos com relação ao que é o evangelho, tá? Ok? Então, o evangelho é a salvação que Deus nos providenciou e ela é mediante a fé. É uma condição de fé. Eu acho que Lutero usou bem a carta de Gálatas para demonstrar isso, para defender as suas teses, ok? Então eu quero ler apenas alguns versículos, como diz, introdutórios para nos lançar para dentro desta carta e nós vamos encerrar e você vai, né, uma breve meditação e você então vai se preparando aí para as próximas aulas para nós expormos aí um pouquinho mais de profundidade diretamente na carta sem termos que voltar a pensar ali na questão histórica, no contexto histórico, no que está acontecendo, ok? Se você esteve no domingo retrasado no culto,
Você sabe que eu tratei de algumas coisas lá no capítulo 3 de Gálatas que tem muita relação com o fato que está acontecendo. Então, vamos, já vai te contribuir com alguma coisa nesse estudo, ok? Então, capítulo 1 de Gálatas, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 9, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos, ok? Primeiro verso, eu vou discorrer verso por verso, tá? Para nós termos uma ideia geral do que Paulo está dizendo. Ele está simplesmente reivindicando a sua autoridade apostólica. Ele está falando da sua autoridade apostólica. Então, ele está dizendo assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Isso é muito importante, porque nós temos os 12 apóstolos, do qual Judas, traiu Jesus, você sabe, e então foi lançado sorte, a sorte caiu sobre Matias, que tomou lugar no seu apostolado, cumprindo a profecia do Velho Testamento. Então, nós temos os 12 apóstolos, que são apóstolos não por parte de homens, mas que receberam, ou que andaram, ou que conheceram Jesus Cristo pessoalmente, ok? Eu acho que os 11 estão nesta categoria, mas Matias, eleito pelos 11, trouxeram ele e fizeram a eleição, e ele tomou o lugar de Judas no apostolado. E depois nós vamos ter o apóstolo Paulo, que recebeu também o chamado diretamente de Jesus Cristo. Ele está reivindicando isso, não foi de homens. Não foi nenhum homem que chamou ele para o trabalho pastoral. Foi o próprio Jesus Cristo que o chamou. O convite começou ali na estrada, no caminho de Damasco, quando Paulo caiu por terra, estava perseguindo a Jesus Cristo. Então, todo a sua autoridade de fariseu, o seu estudo, as suas credenciais caíram por terra naquele momento, quando ele se deparou com a pessoa de Jesus Cristo. A vida de Paulo, então, você sabe disso, foi transformada. Nós não vamos discorrer sobre o que aconteceu, sobre o fato, foi transformada. Então ele entende que o seu chamado é da parte de Deus, vem de Deus. Não foi Pedro, não foi um apóstolo, não foi ninguém que impôs as mãos sobre ele, não foi lançado sorte para ele tomar lugar no apostolado, mas ele recebeu esse chamado por parte de Deus. Ele está reivindicando isto, dizendo isto, reafirmando isto aos Gálatas: eu sou apóstolo por parte de Deus, não por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, disse, que ressuscitou dentre os mortos. Então ele reivindica isso de um Deus vivo, ou de Jesus que está vivo, que ressuscitou dentre os mortos, foi crucificado, morreu naquela cruz e ressuscitou e chamou Paulo para o ministério santo. Ele está dizendo: aquele que morreu e ressuscitou me chamou para o ministério, E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da galáxia. Ele está dizendo: graça a vós, outros, e paz da parte de Deus Pai, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma saudação de Paulo,
que ele faz a todas as igrejas. Isso está da sua escrita, está em todas as cartas que você vai abrir do apóstolo Paulo. Você vai ver ele dando a sua saudação inicial, cumprimentando ali os irmãos que estão naquelas igrejas, os seus cooperadores, os presbíteros, os líderes, e sempre no final também ele fazendo as suas recomendações finais e também reafirmando ou se despedindo saudosamente daqueles irmãos, ok? Então, o apóstolo Paulo sempre faz isso nas suas cartas, até o verso 3, nós temos isso aí. E ele vai dizer sobre Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus Pai. Já há algo importante aqui sobre o trabalho de Jesus, porque ele está dizendo que Jesus se entregou por nós. Ele se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar, ou nos tirar, ou nos arrancar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, o Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Está dizendo isso, né? Então, Paulo está falando, quem nos salvou foi Jesus Cristo. Não foi você que se salvou. Não foi eu que me salvei. Eu não tenho participação nesta obra. É uma mensagem de graça e de favor. É uma mensagem do próprio Deus, do amor de Deus, da bondade, da misericórdia de Deus para conosco. Eu não participei desse trabalho. Deus veio e me arrancou desse mundo perverso e mau. Ele fez o que eu não podia fazer por mim mesmo. O Tim Keller diz que você não se salva a si mesmo, né? Você vê uma pessoa se afogando e você, ou se você quer ajudá-la, você vai lá e tira ela de lá, arranca ela de lá. Ou joga uma vara e puxa ela de lá. Se você jogar um manual para ela dizendo como ela faz para sair de lá, então ela se salvou, né? Ensinar as pessoas a salvar. Eu digo assim, é como você aconselhar alguém que está vivendo uma vida de vícios e você diz para ele, olha, por que você não abandona esse cigarro, ou esse alcoolismo, alguma coisa assim parecida, né? Há muitos vícios hoje no mundo. Como é que você não vai diminuindo as doses? Porque, assim, quando eu era do mundo que eu fumava, as pessoas fumam um cigarro mais fraco, né? Começa a reduzir o tempo, o horário de fumo. Você vai na associação anti-alcoólatra, eles vão celebrando os dias de conquista que você ficou sem beber e vão incentivando você a não beber naquele dia. Isso é ensinar você a propriamente se salvar ou a se libertar de si mesmo, dos seus problemas, dos seus vícios, das coisas que estão atreladas à sua vida, né? Você diz para a pessoa que tem problemas com computação, com pornografia, olha, por que você não procura assistir coisas, um filme, desenhos, coisas, envolver a sua cabeça, fazer leituras para você abandonar os seus vícios, as suas perdições. Então você está ensinando a pessoa a se libertar. Jesus não ensinou-nos a nos libertar, né? O que Deus fez não foi dar um manual, porque você não faz assim, você melhora os seus hábitos, você melhora a sua vida, não. O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus se entregou pelos nossos pecados, quer dizer, ele fez o trabalho por nós. Para quê? Para nos desarraigar, nos arrancar desse mundo perverso, né? Segundo a vontade, era a vontade de Deus que Jesus se entregasse por nós naquela cruz. Então, a obra
de Deus por nós é uma obra de graça. Não tem nenhuma ajuda, não tem cooperação, não tem ajuda humana, não há trabalho humano. É um trabalho de Deus, da misericórdia e da graça de Deus. Então, verso 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Olha que interessante. Está falando, estou admirado. Paulo ficou surpreso, admirado, né? Que depressa eles receberam esta mensagem de graça, que Deus nos arrancou, que fez um trabalho por nós, e já estão vivendo um outro evangelho. Aí deixa eu te dizer uma coisa: outro evangelho nunca será o evangelho. Outra coisa não é a mesma coisa. Então, ou você e eu ouvimos a mensagem do evangelho, ou você e eu cremos no evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ou nós passamos a viver um outro evangelho. Então o que Paulo está dizendo, ou você tem o evangelho, ou você não tem nada, porque se você passou daquele que vos chamou da graça de Cristo, ou do favor de Cristo, ou da obra de Cristo para outro evangelho, então você não tem mais o evangelho. Outro nunca é o mesmo, né? Então, não existe outro evangelho, só existe um evangelho da graça de Cristo, o qual não é outro, eu disse, senão que há alguns que vos perturbem e querem converter o evangelho de Cristo, o qual não é outro, não existe outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Okay? Então, como eu disse, aquela igreja que, por isso que vale a introdução, que é uma igreja que começa na sinagoga judaica, agora chegam gentios e aí eles começam a dizer, mas olha, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar as leis, ora, vocês precisam fazer isto, fazer aquilo, rituais, etc. Então vocês então começou-se a introduzir um outro evangelho. Um evangelho em que eu estou cooperando com Deus para a minha própria salvação. E isto fica muito hoje nesta geração, é muito patente na nossa mente, na nossa cabeça, porque nós pensamos assim, olha, qual o problema de contribuir para a coisa ser mais santa, né? Para a coisa ter uma aparência de mais santa. Se eu guardar um sábado, isso se torna... Não é agressivo o evangelho, mas corrompeu a mensagem do evangelho, porque aí já deixou de ser graça. Então, tudo que nós introduzimos a mais para cooperar com o evangelho, nós estamos dizendo que o evangelho não é evangelho, é outro evangelho. E como é outro evangelho, nunca será o evangelho. Então é isto que Paulo está tratando nesses primeiros versos. Ele está querendo demonstrar que nós temos que apenas receber o evangelho ou crer no evangelho, que Cristo morreu por nós para a remissão do nosso pecado, é um ato de fé. E nós somos justificados mediante a fé. E não há nada em nós que merecesse. O evangelho é uma coisa extraordinária, ela tem 2 pontos. Ele nos mostra o quão inútil, ou nos rebaixa lá embaixo para nos mostrar a inutilidade nossa diante da grandeza de Deus, e ao mesmo tempo ele promove uma segunda coisa, ele nos mostra como Deus nos ama. Porque Deus olha para nós, perdidos, miseráveis, pecadores, inúteis,
em uma condição deplorável e mesmo assim um Deus tão grande que nos ama e que nos chama a uma redenção. Então isso é o Evangelho. Não há nada em nós. Não há nada de precioso em nós senão a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso ele veio para nos salvar. E por isso que Deus nos aceita, não pelos nossos méritos, nem pelas nossas qualidades. Efésios 2, 8 e 9, os irmãos conhecem de cor, pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É uma obra de Deus, é um trabalho de Deus em nosso favor, né? E aí Paulo diz, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo enviado do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, ou maldição, em uma outra tradução, que eu até acho melhor. Ele está dizendo, você lembra que ele reivindicou a sua autoridade pastoral, ou de apóstolo, e que aquela autoridade dele de apóstolo, que ele falou que ele recebeu o evangelho diretamente de Jesus Cristo, Deus Pai, e que não foi homem nenhum que deu esse ministério para ele, e ele deu um evangelho a esta igreja, um evangelho de graça. E ele está falando, se aparecer um anjo aqui e pregar outro evangelho que não seja aquele que nós vos anunciamos, bota ele para correr. Não é o evangelho. E mesmo que esse apóstolo, ele vai dizer, mas ainda que nós, ele se inclui, eu, que ensinei vocês, que falei do evangelho para vocês, que preguei o evangelho para vocês, falar outro para vocês, me considerem maldito ou maldição, anátema. Então Paulo está tirando a condição de qualquer líder, de qualquer homem, um apóstolo que recebeu a ordem de Jesus de pregar o evangelho e um anjo que venha do céu, os extremos, né? Pregar um outro evangelho, seja maldito. Não é evangelho. Então, com isso, nós já anulamos toda a possibilidade humana de acrescentar coisas ao evangelho. Nós temos igrejas muito diferentes no mundo, né? Então temos aquelas mais radicais, nós temos as mais liberais, né? E nós temos umas igrejas mais medianas entre elas, né? Nós temos 3 tipos hoje, talvez, mais proeminentes de igreja, né? Aquelas que dizem assim, olha, você aceita Jesus, aí você se torna uma pessoa boa, agradável para contribuir com a sua salvação, e você vai ser aceito diante de Deus. Isso não é evangelho, você só precisa de Jesus. É claro que as obras, os frutos são frutos do nosso relacionamento, da convivência com Jesus. Mas o que nós precisamos é só de Jesus. A outra questão são aquelas igrejas que são muito liberais, né? Que dizem, olha, qualquer religião serve. O que é importante é que você seja honesto, bom, caridoso, faça coisas tal, porque Deus vai aceitar você como que você é, você vai para o céu por causa do que você é. Da sua condição moral, religiosa adequada. Isso não é evangelho. E existe aquelas igrejas muito radicais, que são aquelas que dizem assim, olha, você precisa cortar o seu cabelo, não pode ter um dedo para cá, um dedo para lá, você não pode pintar, você não pode ter que usar o véu, você tem que... E eles põem tantas regras que são meros meios humanos de contribuir para dizer que tem uma vida de salvação. São mecanismos de obras que não têm relação nenhuma com o evangelho. O evangelho, como eu disse, é a pura graça de Deus, o favor de Deus por nós, né? Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar, ou se alguém vos prega
evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Verso 9. Então nós vamos parar por aqui e eu queria que você refletisse sobre isso, né? Que tipo de evangelho você está vivendo? Você recebeu um evangelho muito frágil, que é aquele evangelho que você pode tudo? Ou você está vivendo aquele evangelho que você tem que fazer muitas coisas para ser salvo? Ou aquele evangelho que as suas boas obras, a sua caridade contribuem? Ou você está vivendo apenas pela graça e misericórdia de Deus? Você aceitou Jesus porque Ele viu quem você é, né? E você creu na mensagem do evangelho e você é salvo porque você creu naquele que se sacrificou, o substituto, né? Jesus é o nosso substituto perfeito. Então, que nessa pequena introdução, que Deus abençoe sua vida, te dê aí uma ótima noite e que você reflita aí esta semana sobre estas palavras que nós estamos compartilhando aqui, dando início a esta série de mensagens de aulas em Gálatas, tá bom? Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?